Muito boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Edmir Miller, de Sociologia, atuo no governo do estado de São Paulo e, eventualmente, no ensino superior. Eu venho observando os aspectos políticos, sociais, econômicos dessa crise pela qual nós estamos passando e efetivamente num processo de observação, sem me pronunciar, até porque não tenho muita intimidade com as diversas mídias. O meu campo de atuação mais confortável sempre foi a sala de aula, onde os debates dos quais eu participo acontecem, mas diante do pronunciamento do senhor presidente da República na noite de ontem, nós estamos a 1h da madrugada já da quarta-feira, não consegui compreender como correto o silêncio daqueles que têm uma formação acadêmica e um compromisso social que já foi demonstrado aí ao longo da minha trajetória de vida, né? Então, compreendo que todos aqueles que possam transmitir informações que têm alguma fundamentação, têm o compromisso nesse momento de externar aquilo que efetivamente vem acontecendo. Bom, é desastroso o pronunciamento do presidente da República. Eu fico guardando dúvidas quanto a sua sanidade mental, quanto a sua capacidade gestora, quanto às intenções, não é, que esse governo traz. Me parece, pelas medidas econômicas adotadas, por todas as perseguições à cultura, sobretudo à cultura vista nas camadas mais populares da sociedade, é possível compreender que existe um grande preconceito, uma grande discriminação dos mais pobres por parte desse governo, na sua maioria, né? Liderado por alguém que efetivamente não é impossível diagnosticar. Nós observamos ali um misto de incompetência, despreparo, maldade, enfim. Quando o presidente, na contramão de tudo e de todos, orienta as pessoas para que saiam de suas casas e retomem a vida normal, ele pratica um verdadeiro genocídio, não é? Nós estamos acostumados aí a ver nos livros de história o que fez o nazifascismo, em algumas situações até mesmo na União Soviética, né? Durante o período de Stalin, e podemos observar que, usando hoje de meios de comunicação altamente tecnológicos e usando de uma outra modalidade de poder, o presidente vem promovendo algo que pode se assemelhar a situações como essas já citadas, né? Nos livros de história e enfim. Mas, como me parece muito desprezível tudo aquilo que ele defende e tudo aquilo que ele guarda como convicção, eu pretendo ir adiante, né, afirmando que nós estamos sim diante de uma pandemia. Essa pandemia tem como protagonista um vírus que é bastante agressivo, não são palavras minhas. A Organização Mundial de Saúde, infectologistas de todo o mundo, alguns renomados infectologistas nossos, brasileiros aqui, têm essa convicção de que se trata de um vírus bastante agressivo e que não demonstra essa agressividade em todas as pessoas infectadas. Porém, por se tratar de uma situação ainda nova, não é possível, não é, fazer afirmações
fechando questão no que diz respeito à letalidade. Inicialmente sabia-se que as pessoas que estivessem acima dos 60 anos ou com alguma doença pré-existente eram as pessoas mais vulneráveis, contudo, em alguns lugares do mundo já pessoas na faixa dos 40 anos estão sendo levadas a óbito por esse vírus. Não sabemos efetivamente, né, qual é o desenrolar dessa situação. O fato é que, diante das incertezas com relação à letalidade e às sequelas até que essa agressividade já comprovada do vírus pode levar, nós precisamos de cautela, né? Precisamos de muita cautela, e hoje o que nos é possível fazer é a preservação, a autopreservação. A autopreservação hoje, ela representa, quando feita com bastante efetividade, ela representa também a preservação de muitas pessoas com as quais nós convivemos e com as quais nós, de alguma forma, trocamos informações e etc. Né? Portanto, nós podemos concluir que o isolamento social, né, ele não só preserva a nossa vida, a vida das nossas famílias, como também é muito eficiente no que diz respeito ao exemplo. Né? Eu sou professor e abordei em sala de aula, uma semana antes de tudo isso acontecer aqui no Brasil com os meus alunos, e no mínimo eu provoquei neles uma inquietação, né, para que tomassem um pouco mais de cuidado com relação a tudo isso que vem acontecendo. Disse a eles, antes de qualquer comentário nesse sentido aqui no Brasil, que nós não deveríamos de estar reunidos naquela sala de aula naquele momento. Né? Então, quando eles observam hoje, não é, que eu estou em casa, saindo para aquilo que é verdadeiramente necessário, né, eles talvez ganhem alguma inspiração para fazer o mesmo. O que nós sabemos não é fácil, né, mas o momento requer esse cuidado. E é interessante que se saiba, não é, que nem todas as pessoas têm essa facilidade de se submeter a regras tão duras, e é justamente nessa direção que eu quero manifestar aqui um agradecimento aos governadores e prefeitos, não é, que independentemente nesse momento de tendências ideológicas e partidárias, vem fazendo, a gente observa aquilo que podem, não é, aquilo que está ao alcance, e em alguns casos aquilo que vai além do que se pode fazer para tentar conter essa situação. Eu vivo em Ubatuba, um município do litoral norte aqui do estado de São Paulo, um município de baixa arrecadação, um município carente de muita coisa, com uma estrutura de saúde extremamente precária. Nós não temos UTI no município, né? Vale dizer que nós não temos UTI no município, mas, contudo, não é? O nosso prefeito, com quem eu normalmente não me alinho muito ideologicamente, ele vem trabalhando num esforço bastante concentrado, né? Rompendo, inclusive, muitas barreiras jurídicas, fechando o município, o que ele fez no final da semana passada, para visitação, fazendo barreiras sanitárias, agora, recentemente, proibindo a circulação de pessoas nas praias, com fiscalização, promovendo o fechamento do comércio, e essas medidas, elas são tão efetivas que nós vínhamos numa crescente na semana passada, e com esse final de semana em que a cidade foi esvaziada, nós conseguimos ontem e hoje estabilizar o número de casos suspeitos. Aqui em Ubatuba nós temos 34 casos suspeitos, esse número se repetiu de anteontem para ontem, na verdade, né? Hoje já é quarta-feira.
ele se repetiu, não houve aumento, e é importante que se saiba que nós temos todos esses casos são suspeitos porque os exames ainda não tiveram os resultados revelados, não é? Nenhum óbito até o momento, mas deve-se bastante à atuação firme do prefeito Délcio Sato, com a sua equipe, que tem hoje no comando do gabinete de crise a secretária de Educação, a Poliana Gama, e que vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante. Governadores de estado são aqueles que estão nos governando hoje, porque o governo federal demonstra que o seu líder, o chefe do poder executivo, não reúne nenhuma condição de levar o país adiante nesse momento tão delicado. Eu não quero me estender, como eu já disse, eu não tenho muita intimidade com esse tipo de comunicação, mas me coloco à disposição para todos aqueles que quiserem postar suas perguntas, eu com muito prazer vou responder, Mas quero ir adiante com alguns dados que são importantes. Eu tenho notícias seguras, da capital do meu estado, São Paulo, de que os números vêm sendo manipulados, sobretudo os números de óbitos vêm sendo manipulados. Nós certamente temos um número muito superior de óbitos àqueles que têm sido divulgados, Ontem, na terça-feira, os dados oficiais são de que o Brasil tem 2.201 casos com 46 óbitos. Perdão. Me parece que esses números são, eu não diria equivocados, mas são forçosamente fabricados. Eu volto a dizer, eu tenho informações seguras de que esses números são bastante diferentes. Quais são os verdadeiros números? Não sei, não sabemos, Mas que isso tem sofrido um processo de manipulação, é certo que tem. Muito provavelmente para que não haja um desespero da população, enfim, nós temos aí uma pandemia que para nós brasileiros vai trazer problemas sociais gravíssimos. As pessoas que vivem em comunidades, as pessoas que vivem no sertão nordestino, se forem afetadas por esse vírus, são pessoas efetivamente candidatas ao óbito pela ausência de condições, O próprio estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, tem uma precariedade enorme em determinados municípios, como é o caso de Ubatuba, no que diz respeito ao atendimento médico. Queria dizer também que a gente observa nas pessoas, um misto de descaso e desespero e, sobretudo, de egoísmo, As pessoas entendem que o Estado tem que atuar fortemente na defesa da vida de cada um, porém, quando essa pessoa é um microempresário, um comerciante ou até alguns empresários um pouco mais importantes que se declararam através das mídias, começa uma situação de que o isolamento não é necessário. O isolamento é necessário sim, eu gostaria de reiterar, fique em casa. Nós não vamos conter a propagação desse vírus ficando em casa, mas nós vamos reduzir, nós vamos desacelerar. E, ao mesmo tempo que fazemos isso, estamos preservando as nossas próprias vidas. Então, é muito importante que se saiba que está desenhado para as próximas 3 semanas, um pico dessa doença no Brasil, onde as pessoas vão ter um encontro efetivo com a realidade. E aí eu quero ver de que forma vai se comportar o presidente da República, se é que ele estará no cargo até lá, porque é inevitável que, assim como o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, declarou, a nossa saúde pública vai entrar em colapso. Não tem como evitar, mesmo com o nosso isolamento social, isso vai acontecer, mas o nosso isolamento social ele vai abrir vagas, para que as pessoas com maior gravidade possam receber atendimento adequado. Pois bem,
Com relação aos aspectos econômicos dessa crise, né? É óbvio, né, que o mundo vai entrar numa recessão absurda. A nossa economia, que já não vinha bem desde o golpe de Estado que aconteceu em 2016, né, o golpe sofrido pela presidenta Dilma, né, até aqui a economia se desenhou uma economia de crescimento nulo, não é? Uma economia mal conduzida e que privilegia o grande capital. Mais uma vez, né? Nós tivemos a impressão de que o Brasil tinha rompido um pouco com essa lógica, mas o golpe fez com que nós retornássemos, né, àquele período em que os abismos sociais se acentuam gravemente. Então, é óbvio, né, que essa recessão ela será avassaladora para os mais pobres. Contudo, é importante que os partidos políticos, as entidades de classe, o mundo acadêmico, né, estejam observando e cobrando do Estado que seja aquele que assuma sua responsabilidade de preservar a vida, de criar oportunidades para o seu povo. Pois bem, aspectos políticos, né, eu não vou me estender muito, mas nós estamos observando que países como a Alemanha, a França, que desenvolvem um estado de bem-estar social, né, esses países assumiram o compromisso de enfrentamento a essa crise sob a ótica sanitária, porque é o que nos parece necessário nesse momento, observando os aspectos econômicos como algo que se deva resolver depois, né? Com isso, nós temos na Alemanha hoje uma taxa de mortalidade bem abaixo de 1% no que diz respeito a coronavírus, né? Porque foi feito um mutirão envolvendo diversas tendências políticas no sentido de preservar o povo alemão de males de uma forma até bastante precoce. Os testes começaram a ser feitos muito antes da crise se estabelecer na Europa, e isso fez com que os alemães estejam bastante tranquilos com relação a isso. Não estão livres, mas estão muito tranquilos. Diferentemente da Itália, que, assim como o nosso presidente vem fazendo, o nosso não, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade na eleição desse sujeito, né? Mas o presidente do Brasil vem retardando as ações. O governo italiano também o fez e hoje coleciona cadáveres, não é? Sem que haja infraestrutura sequer para sepultá-los. Se depender do presidente Bolsonaro, o Brasil deve passar por esse processo também. Esperamos que o poder legislativo, que vem se mostrando muito tímido nessa questão, e o poder judiciário possam atuar mais fortemente, e esperamos também que os governadores e prefeitos não percam a energia, né, e continuem fazendo aquilo que é necessário ao povo brasileiro. Temos essa esperança. Não estamos totalmente desamparados, porque temos os governadores e prefeitos que parece que ainda têm alguma sanidade. Por fim, né, eu sei que a maioria das pessoas que estarão assistindo a esse vídeo são meus parentes queridos, meus amigos queridos, né? E eu queria deixar um apelo: fique em casa. Não se deixe levar pelos comentários insanos desse, não sei nem como classificar, presidente da República, não é? Fique em casa, porque você estará fazendo um bem enorme para você e para toda a sociedade brasileira. Volto a dizer que fico à disposição para responder a qualquer pergunta. Caso eu não consiga responder, tenho pessoas a quem recorrer, tenho aqui toda uma literatura e será um prazer. Uma boa noite e muito obrigado.